né, quando Paulo escreve a carta para a cidade lá de Coríntios, né, para a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai e fala que a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus crucificado, é loucura para os gregos e um escândalo para os judeus, tá bom? A gente vai ler esse texto aqui e mostrar para vocês como realmente o reino de Deus é ao contrário, né? É de cabeça para baixo, mostrando que a mensagem realmente da cruz é uma loucura. E o poder do Espírito Santo, ele é um poder que realmente ele deixa assim todos assim sem condições de entender, né? Sem condições de entender. Os próprios discípulos de Jesus, né? 72 discípulos de Jesus foram enviados pelo próprio Jesus, e quando eles voltaram, foram enviados para espalhar a mensagem, né, do Evangelho, as boas novas de Jesus. E quando eles voltaram admirados, porque até os espíritos, né, os demônios, eles se submetiam ao nome de Jesus, à autoridade de Jesus. Então essa autoridade é uma autoridade espiritual, ela está acima dos reinos dessa terra, acima dos sistemas desse mundo, tá bom? E a gente vai dar uma lida nesses dois trechos aqui, para rapidamente ter uma noção aí e preparar assim para a gente vai entrar em Atos daqui a alguns vídeos, então preparar para a gente entender um pouco de Atos e do poder do Espírito Santo na igreja primitiva, lá na igreja de Atos, tá legal? Então vamos começar aqui, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês, para a gente poder ler juntos, tá? Pronto, então vamos começar aqui com Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Olha só, os judeus, né, os religiosos daquela época, eles pediam sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. Então aqui Paulo ele expõe essas duas mentalidades, né? A mentalidade do religioso, né? Dos judeus, que esperavam aqueles mesmos sinais do Antigo Testamento, né? Sinais miraculosos. E os gregos buscavam a sabedoria, né? Procuravam a sabedoria. Então ele expõe essas duas ideias aqui, mas Jesus veio de uma forma diferente, né? Como ele fala, ó, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, por que escândalo para os judeus, né? Os judeus, com toda a sua religiosidade, na busca do Messias Salvador, né? Naquela esperança, eles tinham essa ideia do Deus, né? Do Deus que iria salvar, como Davi, como os reis, né? Como aconteceram os sinais miraculosos do Antigo Testamento. Eles ficaram presos nessa lei, né? Nessa legislação lá do Antigo Testamento, tá bom? Enquanto por outro lado os gregos, né? Toda aquela cultura, né? Cultura da Grécia lá, de muita filosofia, né? Eles acabavam por buscar muito conhecimento, a sabedoria, e esqueciam também que as coisas são mais simples, né? Então Paulo continua, né? Continua falando aqui, depois dele falar justamente isso, né? Ó, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Ele fala que nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, tá bom? E aqui a gente vai ler também aqui vamos ler aqui Lucas, né? Quando os discípulos eles voltam e falam aqui, ó, que estavam admirados, né, porque até os espíritos se submetiam ao Senhor, né? Ó, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem
a nós em teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Aí Jesus vai e fala, no 19: eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro, mas porque seus nomes estão escritos no céu, tá bom? Então é isso. Então a gente vê aqui esse contraste, né, do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, da sabedoria do alto, né, a sabedoria de Jesus, enquanto que aqui a filosofia grega e a religiosidade judaica estava impedindo das pessoas verem naquela época o poder do Espírito Santo na própria igreja, né? Lá em Atos, quando o Espírito Santo começou a mover e a igreja começou a se multiplicar, né? nas cidades, de casa em casa, né? E a gente consegue ver aqui que loucura é essa do reino de Deus, né? Que para o mundo é loucura, tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez eu como sempre, eu peço aí que vocês se inscrevam, né? Vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho aí, comentem, dê o like, tá bom? E façam seus comentários, tá, também, porque o algoritmo interpreta com isso aí, esses vídeos alcançam mais pessoas, tá bom? Pois mais uma vez um abraço e fiquem com Deus. Até mais.